O vento sopra devagar nesta noite profunda, como se viesse de um lugar onde o tempo não tem pressa, e cada folha que se move carrega o ritmo lento de algo muito maior do que nós. Há um brilho tímido no céu, quase escondido atrás de uma névoa discreta, e mesmo assim cada estrela parece pulsar com uma intenção silenciosa. É nesse cenário que o título que trouxe você até aqui começa a fazer sentido. O Grande Atrator, a força invisível que está puxando tudo. Há algo na escuridão acima de nós, algo que não podemos ver diretamente, mas cuja presença é sentida na maneira como as galáxias se movem, como se o próprio universo estivesse sendo guiado por uma corrente profunda. Ainda não falamos disso abertamente, mas você já sabe. Clicou neste vídeo porque sentiu esse chamado, esse sussurro discreto que parece vir do fundo do cosmos. E antes de seguirmos adiante, neste instante em que a noite ainda está abrindo espaço para o silêncio e para as primeiras perguntas, deixo um convite leve, quase imperceptível, como o toque frio do ar sobre a pele. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. O caminho que estamos prestes a seguir exige calma, exige espaço para respirar, e talvez seja justamente esse ritmo lento que o trouxe até aqui. Uma vontade suave de entender o universo sem pressa, como quem observa o balançar de um galho iluminado apenas por um raio distante de luar. Ao levantar os olhos para o céu, percebemos que a noite não é apenas ausência de luz. Ela é presença. Presença de um silêncio que parece expandir, presença de um mistério que não se oferece, mas se insinua. A escuridão não é vazia. Ela guarda movimentos discretos, correntes sutis, forças que atravessam milhões de anos-luz e ainda assim conseguem tocar este pequeno ponto onde estamos. É curioso pensar que, enquanto ouvimos o vento passar, galáxias inteiras estão deslizando pelo espaço, puxadas por algo que não revela seu rosto. Não é comum que uma força tão grande permaneça tão escondida. E ainda assim, tudo o que podemos perceber é o efeito, não a causa. Um deslocamento, um desvio, uma aceleração que aponta para uma direção específica, como se existisse um farol invisível guiando o cosmos. Talvez seja por isso que certas noites parecem mais densas que outras. Não por causa da escuridão em si, mas porque carregam essa sensação de que existe algo maior, algo que nos ultrapassa e que ao mesmo tempo nos inclui. O universo se move em silêncio, e nós nos movemos dentro desse movimento sem perceber. Só quando paramos, quando deixamos que o ar frio toque o rosto e que a respiração se torne mais lenta, é que conseguimos sentir a estranheza sutil do cosmos. Há forças que atuam sem serem vistas, há direções que seguimos sem escolher, há destinos que se desenham sem que possamos apontar de onde vieram. Os astrônomos, ao observarem o céu, muitas vezes se deparam com esse tipo de paradoxo. Eles medem, calculam, comparam, e de repente algo não se encaixa. As galáxias não se movem exatamente como deveriam. Há uma velocidade a mais aqui, um desvio de rota ali, um fluxo inesperado que parece arrastar tudo em uma mesma direção, como se existisse uma correnteza no tecido do espaço. Uma correnteza que não vemos, uma correnteza que não deveria estar ali, mas está. Talvez possamos imaginar isso como estar em um barco silencioso, flutuando sobre um mar que parece completamente parado. Não há ondas, não há vento, nada que mova a superfície. E ainda assim sentimos a embarcação deslizar lentamente, como se fosse levada por algo debaixo d'água, algo profundo demais para ser visto. O universo é esse mar. E o grande atrator, embora ainda não o chamemos assim aqui dentro da história, é essa força misteriosa que dirige a maré. A ciência tenta iluminar o que está escondido, mas nem sempre consegue. Existem regiões do cosmos onde a própria luz não chega até nós porque é bloqueada pela poeira da Via Láctea. Regiões inteiras que permanecem como manchas escuras no mapa do universo. E é justamente ali, por trás dessa sombra colossal que nossa própria galáxia projeta, que talvez se esconda a origem dessa atração silenciosa. É como tentar enxergar uma cidade inteira usando apenas a luz que vaza pelas frestas das janelas.
Não vemos a estrutura, apenas as pistas. E ainda assim as pistas são suficientes para nos fazer perguntar: o que poderia exercer uma força tão grande a ponto de arrastar milhões de galáxias? O que existe naquela direção que desafia nossas ferramentas, nossos telescópios, nossa compreensão? Talvez a resposta esteja adormecida numa região que não podemos observar. Talvez esteja no encontro de várias estruturas invisíveis, ou talvez nem tenhamos ainda as palavras certas para descrever o que estamos procurando. O universo não se apressa em responder, e talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Por enquanto, apenas ouvimos o vento lá fora, o silêncio entre as estrelas e essa sensação de que algo nos chama de muito longe. Nesta noite lenta, deixamos que a curiosidade abra espaço para o mistério, como quem se aproxima de uma porta entreaberta. Não precisamos atravessá-la ainda. Basta sentir o ar frio que vem do outro lado. A jornada está só começando, e talvez o mais importante, por enquanto, seja apenas perceber que existe um caminho que puxa tudo, até mesmo o nosso olhar, na direção do desconhecido. Há um instante, quando voltamos a olhar para o céu depois de algum tempo, imersos na escuridão, em que tudo parece ligeiramente deslocado, como se o firmamento tivesse respirado enquanto não estávamos olhando. As constelações permanecem familiares, mas a sensação é de que algo nelas mudou de posição. Algo quase imperceptível, como uma lembrança que não encaixa exatamente no lugar onde deveria estar. Foi assim também para os astrônomos que, décadas atrás, perceberam que a nossa própria galáxia não se comportava como o esperado. A Via Láctea parecia deslizar pelo cosmos com uma velocidade adicional, uma aceleração difícil de explicar apenas com a distribuição conhecida de massa ao redor. Não era um movimento aleatório. Tinha direção, tinha coerência, e apontava para um ponto do céu que, para nós, permanece obscurecido por poeira interestelar. A sensação era semelhante à de sentir o chão vibrar levemente sem saber de onde vem o som. Uma inquietação discreta, mas persistente. Esse deslocamento curioso ficou conhecido como fluxo peculiar, e não éramos apenas nós que participávamos dele. Agregados galácticos inteiros, regiões vastas do universo local, todas se movendo num mesmo sentido, como se obedecessem a um chamado distante. É impressionante pensar que, quando analisamos a radiação cósmica de fundo, aquele brilho antigo, vindo pouco depois do nascimento do universo, percebemos um leve desvio na temperatura dependendo da direção apontada. Uma parte do céu parece um pouco mais quente, outra um pouco mais fria. Esse dipolo cósmico, como os cientistas o chamam, mostrou algo surpreendente. Nós e tudo ao nosso redor imediato estamos viajando a centenas de quilômetros por segundo em direção a um canto específico do espaço. Não sentimos esse movimento, assim como não sentimos a rotação da Terra, mas estamos sendo arrastados por ele a todo instante. A imagem que emerge dessa constatação é quase hipnótica. Imagine o universo como um oceano profundo, e cada galáxia como uma embarcação tranquila flutuando na superfície. Algumas se movem por suas próprias interações locais, mas outras, tantas outras, seguem juntas, puxadas por uma mesma corrente submersa. Uma corrente que não vemos, que não toca a luz, mas que imprime direção às coisas. O fascinante é perceber que essa corrente não é suave. Ela envolve distâncias inimagináveis e massas colossais. Mesmo assim, opera em silêncio absoluto. O grande atrator começou a ganhar forma nesse contexto, não como uma entidade definida, mas como um ponto para onde tudo parecia convergir. Um centro gravitacional que deixava rastros apenas nos movimentos, nunca na imagem direta. É estranho pensar que um lugar do cosmos possa afetar tantas estruturas sem se revelar claramente. Estranho e, ao mesmo tempo, profundamente coerente com a maneira como o universo costuma se comportar. Muitas das forças que regem a existência não se mostram diretamente. Revelam-se pela forma como alteram aquilo que toca a luz. A gravidade é assim. Não a vemos, mas percebemos seus efeitos nas órbitas, nas quedas, nos deslocamentos.
E o grande atrator no início não passava disso. Um efeito, uma sombra projetada nos dados, um desvio que insistia em existir mesmo quando tentávamos explicá-lo por outras vias. Ao longo dos anos, observações cada vez mais detalhadas mostraram que essa atração não se restringia a um pequeno grupo de galáxias. A Via Láctea, Andrômeda, o aglomerado da Virgem, toda a superestrutura em que estamos inseridos, parecia participar desse rio invisível. E tudo apontava para uma única região, soterrada por uma faixa espessa de poeira e estrelas que pertencem ao plano da nossa própria galáxia. A zona de obscurecimento, como os astrônomos chamam, é uma espécie de muro natural. Impede que observemos o que existe além, bloqueando telescópios ópticos e criando uma das maiores lacunas do nosso mapa do universo. É como tentar enxergar a paisagem através de um lençol denso, que desce do teto e cobre metade da janela. Essa limitação humana cria uma sensação simultânea de frustração e fascínio. Frustração porque sabemos que algo gigantesco está ali, mas não conseguimos observá-lo diretamente. Fascínio porque a ausência de imagens claras abre espaço para o mistério, para a investigação lenta, para a paciência que a ciência exige nas regiões mais sombrias do cosmos. Quando abrimos mão da ansiedade por respostas imediatas, percebemos que o universo se mostra aos poucos, como se nos convidasse a aproximar suavemente a mente do desconhecido, em vez de tentar forçar uma porta fechada. O movimento das galáxias funciona como um mapa indireto. Assim como as folhas na superfície de um lago nos dizem para onde vai a corrente subterrânea, os deslocamentos cósmicos indicam que há uma massa extraordinária além do que conseguimos ver, mas o que poderia ter massa suficiente para produzir uma atração dessa escala? Não se trata de um simples aglomerado de estrelas ou de uma estrutura comum. É algo grande demais para se esconder completamente, grande demais para não deixarmos pelo menos um conjunto de indícios. As primeiras teorias começaram a imaginar superaglomerados inteiros, regiões ultradensas com centenas de milhares de galáxias comprimidas. Outras sugeriram que talvez estivéssemos observando apenas parte da força e que o verdadeiro núcleo estivesse ainda mais distante, somando sua influência à da região próxima. O mais intrigante é que, mesmo diante de tantas hipóteses, o mistério permanecia intacto. Quanto mais os dados se acumulavam, mais percebíamos que aquilo que puxava tudo não se comportava exatamente como um corpo único. Era como se houvesse múltiplas camadas de atração, sobrepostas, combinadas, cada uma contribuindo um pouco para o movimento final. Uma espécie de orquestra gravitacional tocando em uníssono, mas com instrumentos que ainda não aprendemos a identificar. O universo, nesse sentido, parece um mestre em esconder o essencial atrás de véus de poeira, de distância ou de pura complexidade. O fato é que algo nos chama. Algo chama não apenas a nossa galáxia, mas milhões de outras. E mesmo sem ver a origem desse chamado, continuamos avançando em direção a ele, como pequenas partículas puxadas pela maré. A ciência observa, calcula, refina os mapas. Nós, aqui do chão cheio de silêncio, apenas sentimos a dimensão desse enigma. Em noites como esta, quando o ar parece mais quieto e o céu se mostra com uma teimosia calma, é possível imaginar esse fluxo profundo, essa corrente que nos atravessa como se fôssemos parte de um organismo muito maior, movido por forças que mal começamos a compreender. E enquanto procuramos entender o que provoca tal movimento, fica a sensação de que o mistério ainda guarda muitas camadas não reveladas, como se o universo estivesse apenas apontando uma direção, convidando-nos a seguir adiante para descobrir o que se esconde no caminho. Quando os primeiros dados começaram a se acumular nas mãos dos pesquisadores, havia uma sensação de que o universo, de alguma forma, estava tentando revelar um segredo antigo, mas fazia isso em voz baixa, como quem sussurra para não acordar algo que dorme profundamente. Os cientistas olhavam para o céu e percebiam padrões que não se encaixavam nos modelos tradicionais, padrões que sugeriam que não estávamos simplesmente flutuando em um espaço neutro, mas sendo levados por uma corrente maior. O estudo da radiação cósmica de fundo,
Aquele brilho primordial que guarda a história dos primeiros instantes do cosmos mostrou um deslocamento claro. A Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea e até mesmo o superaglomerado de galáxias de que fazemos parte estavam se movendo na direção de uma região que não aparecia com nitidez nos mapas. Esse desvio, conhecido como dípolo, não era ruído, não era erro, era um rastro deixado por algo de imensa gravidade. Uma marca deixada no tecido do universo. O fascinante é imaginar esse tecido como uma grande manta elástica que se estende por todas as direções. Quando uma massa gigantesca se esconde sob algum ponto da manta, tudo ao redor tende a deslizar levemente na direção daquela depressão profunda. Não é um movimento brusco, não é uma queda repentina, mas um fluxo suave e constante. Foi assim que os astrônomos começaram a entender que algo além das galáxias comuns estava influenciando os movimentos que observavam. Um desvio de poucos décimos de grau no padrão da radiação cósmica já era suficiente para indicar que toda a nossa vizinhança cósmica estava sendo guiada para um ponto específico. E a questão que surgia era inevitável. O que existe lá? Para compreender esse mistério com mais clareza, os cientistas recorreram ao estudo do chamado movimento peculiar das galáxias, o movimento que não pode ser explicado pela expansão geral do universo. Afinal, desde Edwin Hubble sabemos que o cosmos está se expandindo. Galáxias se afastam umas das outras, porque o próprio espaço entre elas se estica. Mas além desse afastamento natural, algumas galáxias apresentam movimentos próprios, deslocamentos que fogem da simples lógica de expansão. E quando esses movimentos são analisados em grande escala, o mapa que surge é impressionante. Há uma direção para a qual muitas delas convergem, como água correndo por sulcos invisíveis. O início dessa investigação ocorreu na década de 1970 e 1980, quando pesquisadores analisaram cuidadosamente os redshifts das galáxias, o desvio da luz para o vermelho usado para medir sua velocidade de afastamento. Junto dessa análise, notaram que certas regiões do céu mostravam velocidades maiores do que o previsto, velocidades que indicavam que algo além da expansão universal estava atuando. Era como observar uma folha caída sendo carregada por um rio, cuja corrente não aparece diretamente. Apenas percebemos o movimento da folha, não a força da água. E foi nesse contexto que o termo grande atrator começou a ganhar espaço. Não porque os cientistas tivessem identificado uma estrutura clara, mas porque precisavam nomear o fenômeno. Nomear é, muitas vezes, a primeira tentativa de iluminar o desconhecido. O grande atrator passou a significar essa região misteriosa que puxava tudo para si, ainda que permanecesse invisível. Uma presença sentida, mas não vista. Uma massa gigantesca que parecia estar escondida atrás do plano da Via Láctea, bloqueada por nuvens densas de poeira que impediam a passagem da luz visível. A ideia de que o universo abriga zonas ocultas por nossa própria galáxia é, por si só, poética. É como caminhar à noite por um campo amplo, sabendo que há colinas no horizonte que não enxergamos porque uma névoa espessa cobre tudo. Sentimos a presença da paisagem pela forma como o vento muda, pela maneira como a temperatura se altera, mas não podemos ver claramente o que está ali. A Via Láctea, com seus bilhões de estrelas e imensas nuvens de gás, cria uma parede natural que bloqueia metade da visão que precisamos para desvendar esse enigma. Por isso, os telescópios ópticos não eram suficientes. Era necessário olhar através do invisível com outros olhos. Nesse ponto, entrou em cena a astronomia no infravermelho e em outras faixas do espectro eletromagnético. Quando se observa o universo em comprimentos de onda mais longos, a poeira da nossa galáxia se torna menos opaca, como se o lençol que cobre a janela começasse a deixar passar pequenos fragmentos de luz, revelando contornos antes ocultos. Telescópios como o IRAS e mais tarde o WISE percorreram esses limites tentando traçar a cartografia do que se escondia na zona de obscurecimento. Os resultados foram lentos, fragmentados, mas profundamente reveladores.
Havia, de fato, uma concentração de galáxias na direção apontada pelos movimentos observados. Uma massa suficiente para produzir parte da atração detectada. Parte, e não a totalidade. Essa incompletude trouxe algo ainda mais intrigante. Era como se o mapa mostrasse apenas as bordas de uma sombra, sem revelar o que produzia o contorno. Algo grande estava ali, mas parecia não ser o único responsável pela dança gigantesca que observávamos. O cosmos, mais uma vez, revelava sua complexidade por camadas, cada uma exigindo um olhar ainda mais atento. O grande atrator, inicialmente visto como um único ponto, começou a aparecer mais como uma região extensa, uma espécie de vale gravitacional formado por diversas estruturas, algumas visíveis, outras escondidas além de nossos instrumentos. No meio disso tudo, surge uma percepção inquietante e bela. Compreender o universo não é apenas sobre ver, é sobre interpretar os sinais do que não se mostra. A ciência, nessas horas, se aproxima da poesia. É como tentar entender o movimento do ar, observando as ondas que ele traça nas folhas das árvores. A causa permanece invisível, mas o efeito desenha um caminho, e nós seguimos esse caminho com calma, deixando que ele nos conduza. E enquanto os dados continuam a apontar para essa região densa e oculta, uma pergunta silenciosa se forma ao fundo, como um eco que cresce devagar. Se o que vemos é apenas parte da história, que outra força ou estrutura pode estar colaborando com esse puxão cósmico tão profundo? À medida que esse fluxo invisível se tornava mais evidente, os astrônomos começaram a perceber que o universo, quando observado em grandes escalas, se comporta como uma imensa rede viva. Uma teia de filamentos cósmicos conectando galáxias, aglomerados e superestruturas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Essa teia, vista em mapas tridimensionais construídos com décadas de observações, lembra raízes luminosas crescendo no escuro, expandindo-se em todas as direções, mas mantendo entre si uma estranha coerência. Quando olhamos para essa arquitetura colossal, percebemos que nossa galáxia é apenas um ponto discreto dentro de um filamento tênue, e que esse filamento, por sua vez, é puxado por regiões de densidade crescente, como se o universo inteiro estivesse seguindo um conjunto silencioso de trilhas gravitacionais. Nesse cenário vasto, o grande atrator deixa de parecer uma anomalia isolada e passa a se tornar parte de algo maior, uma corrente cósmica guiando muitos outros mundos. É interessante imaginar essa teia como um conjunto de rios entrelaçados. Cada rio representa um fluxo de movimento. Cada galáxia são pequenas embarcações navegando sobre essas correntes. Algumas seguem trajetórias tranquilas, outras aceleram ao se aproximar de regiões onde a densidade de matéria cresce de maneira quase imperceptível a grandes distâncias, mas completamente irresistível em escalas cosmológicas. As observações do movimento peculiar das galáxias seguem esse mesmo princípio. Quanto mais nos aproximamos de determinadas regiões do espaço, mais intensa se torna a aceleração, como quando a água de um rio se aproxima de uma queda ou de um desvio natural que a puxa com mais força. No entanto, ao contrário do rio visível, o espaço não mostra essas quedas, não exibe essas forças a olho nu. A única pista é o deslocamento das galáxias, e é a partir dele que reconstruímos a geografia oculta do cosmos. Quando os pesquisadores mapearam o superaglomerado de Laniakea, a imensa estrutura que inclui a Via Láctea, Andrômeda e milhares de outras galáxias, perceberam que pertencemos a um fluxo maior do que imaginávamos. Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano, é uma região que se estende por mais de 500 milhões de anos-luz. É como um vale gravitacional que abrange tudo o que conhecemos em nossa vizinhança cósmica. E ainda assim, mesmo essa estrutura titânica não é o destino final do movimento. Laniakea inteira parece ser puxada para uma região mais densa, mais complexa, escondida por trás do plano da nossa galáxia. O grande atrator aparece como um dos centros dessa atração, mas não o único. Ele é como um marco no caminho, não necessariamente o ponto final.
Ao observá-lo em contexto, percebemos que é parte de um fluxo ainda mais profundo, como se fosse um redemoinho dentro de um rio ainda maior. Esse tipo de descoberta muda a forma como entendemos o cosmos. Em vez de um universo estático, dividido em blocos isolados, encontramos um sistema dinâmico, em que tudo se relaciona com tudo em escalas gigantescas. A gravidade, que parece tão sutil em nosso dia a dia, conduz essas estruturas colossais como um maestro que não precisa ser visto para ser ouvido. E a região onde se encontra o grande atrator se destaca como um ponto em que múltiplas correntes convergem, como se fosse uma junção natural de caminhos no interior dessa teia cósmica. Contudo, esse ponto não se apresenta como uma única entidade, mas como um conjunto de aglomerados filamentos e regiões densas, cada uma adicionando sua própria força ao movimento geral. O aglomerado de Norma, por exemplo, é um dos candidatos iniciais para explicar parte da atração. Situado precisamente na zona de obscurecimento, ele reúne milhares de galáxias compactadas em um espaço relativamente pequeno. Essa densidade extrema faz dele uma espécie de coração gravitacional escondido, um nodo poderoso na rede de filamentos. Quando os astrônomos conseguiram observá-lo, usando ondas de rádio e infravermelho, ficaram impressionados com a massa acumulada ali, uma massa capaz de puxar estruturas vizinhas em escalas imensas. Mesmo assim, ao fazer os cálculos, perceberam que Norma não explicava tudo. Seu peso gravitacional era significativo, mas insuficiente para justificar toda a velocidade observada na movimentação de Laniakea e das galáxias adjacentes. Havia algo além, algo que continuava puxando. Essa constatação levou os pesquisadores a expandirem ainda mais as fronteiras da observação. Ao olhar além do aglomerado de Norma, começaram a identificar superaglomerados mais distantes, como Shapley, uma colossal concentração de massas localizada a mais de 600 milhões de anos-luz. Shapley é uma das maiores estruturas já detectadas, contendo dezenas de milhares de galáxias, muitas delas gigantescas, espalhadas por um volume achado apenas com grandes levantamentos de redshift. Sua presença, quando analisada matematicamente, exerce uma influência gravitacional notável sobre as regiões próximas, e em conjunto com Norma e outras concentrações menores, forma um conjunto de forças que esculpe o trajeto das galáxias como pequenas luzes navegando em um mar de gravidade. Essa superposição de influências gera uma sensação curiosa, quase filosófica. O universo não é guiado por uma única resposta, mas por uma combinação de fatores que se somam, se sobrepõem, se influenciam mutuamente. Não existe um único culpado pelo movimento, e sim uma interação contínua entre regiões densas e vazios cósmicos que moldam o espaço como dunas em um deserto silencioso. Cada grão, cada curva, cada movimento do vento contribui para o desenho final. O grande atrator nesse contexto não é um ponto fixo, mas um símbolo dessa convergência, uma forma de nomear algo que está em fluxo, algo que muda conforme nossos mapas se tornam mais detalhados. O mais belo dessa investigação é perceber que, ao seguir essas pistas, estamos desenhando lentamente a cartografia invisível do universo. Como exploradores antigos navegando por mares desconhecidos, usamos as estrelas e seus deslocamentos como bússolas, guiando-nos por regiões onde a luz não chega, mas onde a gravidade deixa rastros profundos. Cada novo dado revela uma textura diferente do cosmos, um relevo oculto que só pode ser percebido pela maneira como deforma a rota das coisas. E esse relevo, aos poucos, aponta para um entendimento maior, como se o universo estivesse desdobrando sua superfície diante de nós. Enquanto contemplamos essa teia imensa e seu fluxo contínuo, surge uma pergunta silenciosa que nos acompanha como o som de uma estrela distante. Se o espaço possui tantas correntes escondidas, quantas outras ainda fluem além do alcance da nossa percepção, guiando galáxias inteiras por caminhos que apenas começamos a perceber? As observações foram se acumulando ao longo dos anos como camadas de neblina que, aos poucos, deixam entrever um contorno mais nítido.
E quanto mais fundo os astrônomos olhavam para aquela região densa e silenciosa do cosmos, mais percebiam que o grande atrator não podia ser entendido como um único objeto. Era como uma sombra projetada por várias luzes diferentes atrás de um mesmo véu. O aglomerado de Norma trazia parte da explicação. Shapley acrescentava outra parcela, e entre eles surgiam estruturas menores, filamentos comprimidos, regiões onde a matéria parecia se concentrar como ilhas dispersas em um oceano escuro. O universo revelava uma paisagem complexa, com relevos gravitacionais moldando o caminho das galáxias, como as montanhas moldam o curso dos ventos. Nesse ponto da jornada científica, os mapas começaram a se estender para além daquilo que podíamos ver diretamente. As observações em rádio e infravermelho ofereceram uma janela estreita, mas suficiente para notar que a zona de obscurecimento não era um vazio. Estava repleta de aglomerados densos, muitos deles invisíveis à luz comum. Como se estivéssemos iluminando uma sala escura com pequenas lanternas, cada nova faixa do espectro revelava um móvel, um contorno, uma forma antes escondida. E mesmo assim, a sala inteira permanecia na penumbra. A ciência seguia avançando com essa sensação de tatear no escuro. Cada descoberta era real, sólida, mensurável, mas vinha acompanhada da certeza de que havia muito mais além. Algo que se estendia para fora dos limites imediatos da nossa percepção. Ao observar a distribuição dessas massas ocultas, surgiu uma ideia que se tornaria fundamental. O grande atrator não é um destino único, mas parte de um corredor gravitacional. Uma região onde várias estruturas convergem, intensificando o fluxo das galáxias. É como caminhar por um vale sinuoso. A gravidade não atrai apenas para um ponto específico, mas para todo o desnível do terreno. A força que sentimos depende da forma da paisagem, não de um único pico isolado. E a paisagem cósmica naquela direção é profunda. Tão profunda que consegue desviar o movimento de superaglomerados inteiros. Tão profunda que altera até mesmo nossa leitura da radiação cósmica primordial. A imagem que começa a surgir é a de um universo onde o espaço se comporta como um tecido que se contrai levemente em determinados pontos, formando dobras vastas e silenciosas. Cada dobra é uma concentração de massa, cada curva é uma alteração sutil no fluxo da energia. E as galáxias, como poeira flutuando sobre essa superfície, respondem delicadamente às curvaturas. Estamos acostumados a imaginar o cosmos como algo estático, mas quando enxergamos esses movimentos, percebemos que tudo está em trânsito. Tudo segue um impulso que nasceu em épocas remotas, quando as primeiras estruturas começaram a se formar. O movimento que observamos hoje é uma herança do início do tempo, ecos antigos que continuam moldando o presente. Os astrônomos começaram então a reconstruir esse passado. Simulações cosmológicas mostraram que, nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, pequenas irregularidades na distribuição da matéria se transformaram em sementes gravitacionais. Essas sementes cresceram, atraindo mais e mais matéria, gerando aglomerados, filamentos e vazios gigantescos. As regiões mais densas atuaram como pontos de convergência, enquanto os vazios empurraram a matéria para longe. Assim nasceu a grande teia cósmica, e dentro dela surgiram monstros gravitacionais como Shapley e Norma. O grande atrator aparece nesse contexto como uma consequência dessa história profunda. Uma região onde várias dessas sementes iniciais cresceram de forma intensa, criando uma depressão gravitacional capaz de afetar galáxias distantes. Essa visão histórica transforma o mistério em algo ainda mais fascinante. Não estamos diante de um enigma que surgiu de repente, mas de uma força que existe desde o início do universo. Uma força que acompanhou cada expansão, cada condensação, cada pequena vitória da gravidade sobre o caos primordial. É como observar o curso de um rio e perceber que sua trajetória atual foi moldada por pedras, colinas e fendas que surgiram há eras.
A água segue o caminho porque o relevo foi desenhado muito antes de ela existir. Da mesma forma, nosso movimento em direção ao grande atrator é o resultado de um desenho cósmico antigo. E é curioso notar que, mesmo com todo esse conhecimento acumulado, a sensação de mistério não se desfaz. Pelo contrário, ela ganha novas dimensões. O fato de compreendermos parte do fenômeno não elimina o silêncio que o envolve. Continuamos sem ver diretamente o coração dessa região. Continuamos sem entender totalmente como múltiplas estruturas se combinam para produzir o fluxo observado. A ciência consegue mapear fragmentos, mas a totalidade permanece escondida, como um som que ouvimos à distância sem conseguir localizar a origem. Na calmaria da noite, essa sensação se torna ainda mais profunda. Pensar no grande atrator é como imaginar uma maré gigantesca movendo-se de modo tão lento que só percebemos seu efeito ao longo de bilhões de anos. Nada pulsa, nada brilha, nada anuncia sua presença. Existe silenciosamente no escuro. E nós, pequenos viajantes dentro de um braço espiral de uma galáxia mediana, seguimos seu chamado sem resistência. Não porque compreendemos a direção, mas porque a estrutura do espaço nos conduz. O universo não empurra, ele se curva, e nós seguimos essas curvas como qualquer luz, como qualquer estrela, como qualquer partícula. Essa compreensão leva a uma reflexão suave. Se somos guiados por forças que mal percebemos, quantas outras direções podem existir no grande mapa do cosmos, conduzindo fluxos que ainda não tivemos tempo ou instrumentos para detectar? Há um ponto na investigação científica em que o mistério deixa de ser apenas ausência de respostas e passa a se tornar uma presença ativa, quase palpável, como uma brisa que se sente antes de compreender de onde ela vem. Foi nesse limiar que os pesquisadores começaram a notar que o grande atrator não era apenas uma região densa perdida no escuro, mas um fenômeno que exigia novas formas de pensar a gravidade e a distribuição da matéria no cosmos. Cada nova observação mostrava que a matéria visível não era suficiente para justificar a força detectada. Era como se estivéssemos observando o reflexo da superfície de um lago profundo, percebendo ondulações que não correspondiam ao que conseguíamos ver na água. Algo se movia por baixo, algo que não refletia a luz, algo que deixava rastros, mas nunca o próprio corpo. A compreensão moderna da matéria escura entrou nessa história com o peso de uma revelação silenciosa. Hoje sabemos que, para cada fração de matéria que vemos, estrelas, planetas, gás brilhante, existe uma quantidade muito maior que não reage à luz, não emite radiação, não se mostra diretamente. A matéria escura forma halos ao redor de galáxias, molda os filamentos cósmicos, determina a velocidade de rotação das galáxias espirais e influencia o crescimento das grandes estruturas. Quando aplicada ao mistério do grande atrator, ela abre portas novas. A região que puxa tudo pode conter não apenas aglomerados de galáxias invisíveis devido à poeira, mas uma concentração ainda maior de matéria que nunca veremos com os olhos, por melhores que sejam nossos telescópios. Sua existência só aparece na gravidade que exerce, como um suspiro congelado no espaço. Uma presença que só se revela por sua influência. Esse quadro se torna ainda mais complexo quando pensamos na energia escura, essa força sutil que parece preencher o universo e acelerar sua expansão. Por muito tempo, acreditava-se que a expansão cósmica seguiria um ritmo previsível, mas o final do século XX trouxe uma surpresa. As galáxias distantes estavam se afastando mais rápido do que o esperado. A explicação mais aceita hoje é que existe uma energia distribuída de maneira quase uniforme, empurrando o espaço para fora, como uma respiração que não cessa. Quando inserimos esse conceito no contexto do grande atrator, o quadro ganha uma profundidade instigante. De um lado, regiões densas puxam galáxias com força gravitacional crescente. De outro, a energia escura estica o espaço, afastando o que está distante. O movimento que observamos é o resultado da disputa entre essas duas tendências, um equilíbrio delicado entre atração e expansão. Na direção do grande atrator,
a gravidade vence localmente. Isso significa que as estruturas ali são tão densas que conseguem superar o empurrão cósmico da energia escura. É como observar uma folha em um rio. A corrente geral empurra para baixo, mas há redemoinhos locais onde a água gira em sentidos diferentes. A folha é atraída para esses redemoinhos, desviando-se do curso principal. O grande atrator é esse redemoinho, não contrário ao fluxo do universo, mas forte o suficiente para deformá-lo. Quando pensamos nesse fenômeno em escalas ainda maiores, percebemos que diferentes regiões do cosmos possuem seus próprios centros de atração locais, enquanto a expansão global continua, lenta e inevitável. Isso cria uma imagem dinâmica do universo, como uma tapeçaria em movimento constante, costurada por forças aparentemente contraditórias, mas que juntas moldam a geometria do espaço. A teoria das perturbações gravitacionais entra como uma ferramenta essencial para compreender essa dança. Pequenas flutuações de densidade no universo primitivo funcionam como sementes, ampliadas ao longo de bilhões de anos pela atração da gravidade. E algumas dessas flutuações crescem de forma tão intensa que se tornam gigantescos vales gravitacionais. O grande atrator seria um deles, um vale profundo criado pela soma de inúmeras perturbações concentradas em uma mesma região. Ao longo das eras, essa depressão cósmica teria atraído galáxias, filamentos e até superaglomerados inteiros, ampliando ainda mais sua influência. É como se o universo tivesse respirado de maneira irregular no início dos tempos, e essas respirações deixaram marcas permanentes, deformando a trama do espaço. Quando enxergamos o cosmos dessa maneira, percebemos que ele não é um palco estático, mas um organismo fluido. As galáxias não estão apenas se afastando umas das outras, elas estão respondendo a tensões profundas, a rugosidades invisíveis no tecido do espaço-tempo. O grande atrator aparece como um desses pontos de tensão, uma região onde a gravidade se acumula como peso sobre uma lona esticada, e nós, observadores minúsculos flutuando em uma galáxia espiral, surfamos sobre essa lona sem ter consciência do movimento que nos carrega. As hipóteses mais ousadas vão ainda além da matéria e da energia que conhecemos. Algumas sugerem que a estrutura gravitacional do grande atrator pode ser influenciada por regiões que ainda não observamos devido à limitação da luz e da distância. Outras propõem curvaturas mais complexas do espaço-tempo, em que a geometria do universo cria caminhos preferenciais para o movimento das galáxias, caminhos que só percebemos quando analisamos conjuntos gigantescos de dados. Há também a possibilidade de que forças ainda não compreendidas, não no sentido místico, mas físico, participem desse fenômeno, assim como a força nuclear fraca ou a força eletromagnética um dia foram mistérios profundos antes de se tornarem parte do vocabulário científico. Em noites tranquilas, quando contemplamos essas ideias, surge uma sensação curiosa, a de que o universo é maior do que nossa capacidade imediata de compreensão, e ainda assim se deixa aproximar aos poucos, como um animal selvagem que não foge, mas caminha em torno de nós em círculos largos, nos observando tanto quanto o observamos. Cada teoria, cada hipótese, cada dado obtido é mais um passo nesse círculo, diminuindo a distância entre pergunta e resposta, mas sem nunca extinguir o mistério. E isso desperta algo sutil. Se essas forças profundas atuam em escalas tão vastas, quantas outras podem estar moldando o cosmos de maneiras que ainda não aprendemos a enxergar? Havia um momento em que os dados já não eram apenas números dispostos em tabelas, mas se tornavam quase uma narrativa silenciosa, como se cada ponto marcado nos mapas do céu fosse uma sílaba pronunciada por algo muito antigo. À medida que telescópios cada vez mais sensíveis ampliavam a visão para além da poeira da Via Láctea, a região do grande atrator revelava traços de uma complexidade que nenhuma hipótese isolada conseguia abarcar. A influência gravitacional observada era maior do que a massa visível localizada ali. A presença de matéria escura contribuía, mas ainda assim os cálculos mostravam um déficit.
Era como caminhar por um salão imenso e ouvir passos ecoando de diferentes direções, sem conseguir distinguir quantos corpos produzem o som. A soma de forças parecia vir de mais de um lugar, de mais de uma estrutura, como ondas que se sobrepõem no mar escuro do cosmos. Um dos avanços mais significativos surgiu quando astrônomos começaram a estudar o movimento coletivo das galáxias em regiões próximas e distantes daquela direção. Em vez de analisar cada galáxia individualmente, passaram a observar conjuntos inteiros, como quem observa o comportamento de bandos de pássaros voando no céu. Grupos que se moviam de forma parecida, galáxias que pareciam sincronizadas, todas apontando para um mesmo destino distante. Quando essas trajetórias foram extrapoladas, percebeu-se que não convergiam em um único ponto, mas se alinhavam ao longo de uma faixa extensa, uma espécie de corredor gravitacional que se estendia além do grande atrator, alcançando regiões ainda mais densas que antes nem sequer eram consideradas. A trama do espaço-tempo mostrava um relevo profundo, formado por picos de massa espalhados ao longo de um mesmo eixo cósmico. Esse corredor sugeria algo que transformava a compreensão do problema. O grande atrator não era o fim da história, mas um degrau intermediário em uma cadeia de superestruturas ainda maiores. Entre essas superestruturas, destacava-se o aglomerado de Shapley, uma concentração monumental de galáxias localizada centenas de milhões de anos-luz adiante, tão massiva que sua gravidade parecia ecoar por todo o entorno. Ao incluir Shapley nas simulações, muitos dos valores antes discrepantes se ajustaram como peças encaixadas com precisão. A influência gravitacional daquela região distante, somada ao conjunto de aglomerados próximos ao grande atrator, criava um campo de força ampliado, capaz de explicar parte das velocidades observadas. Era como se o universo estivesse nos mostrando que, atrás de um mistério, há sempre outro ainda maior, aguardando sua vez de ser revelado. Essa percepção transformava a paisagem cósmica em algo ainda mais grandioso. Em vez de imaginar uma força oculta localizada em um único ponto, a nova visão apresentava o universo como uma rede de influências que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, uma sequência de dobras gravitacionais moldando a direção do movimento de superaglomerados inteiros. A imagem evocada por esse cenário é a de um lençol estendido no escuro, onde pesos diferentes foram colocados em múltiplos pontos. Cada peso cria uma depressão, e essas depressões se conectam, formando vales e colinas. Quem caminha sobre esse terreno não se move em linha reta, mas segue o contorno do relevo, guiado pelas curvas invisíveis desenhadas por forças que não se mostram diretamente. As galáxias são esses caminhantes, e o universo é o lençol estendido sob elas. Para mapear esse relevo invisível, os astrônomos desenvolveram técnicas que combinam diferentes tipos de observações, deslocamentos espectrais, distâncias medidas por supernovas, variações na radiação cósmica de fundo e até distorções sutis causadas pela lente gravitacional. Um fenômeno em que objetos massivos curvam a luz de galáxias ainda mais distantes. Cada método revela um aspecto do problema, como lanternas apontadas em ângulos diferentes dentro de uma mesma sala escura. Juntas, essas lanternas começam a delinear a silhueta daquilo que antes era apenas sombra. E o que surge é uma sensação de profundidade. Há mais massa naquela direção do que imaginávamos, distribuída em camadas sucessivas, cada uma exercendo sua parcela de influência. O curioso é que, mesmo com todas essas informações, o sentimento de completude nunca aparece. Sempre falta um fragmento, sempre resta um intervalo de dúvida. A astronomia carrega esse paradoxo. Cada resposta abre espaço para novas perguntas, e a compreensão do universo nunca parece terminar, apenas ganha nuances. Observar as forças que moldam os movimentos das galáxias nos lembra que o cosmos não é um espaço neutro, mas um organismo vivo tecido por gravidade, deformações e ondas que se espalham como respirações silenciosas. E dentro desse organismo, nossa galáxia não está parada.
Ela segue um caminho determinado por forças gigantescas, forças que se movem lentamente, como montanhas que deslizam ao longo de eras. Há ainda um aspecto profundo nessa investigação. Quanto mais tentamos localizar a origem exata do fluxo que nos carrega, mais percebemos que a distinção entre origem e destino se torna tênue. O universo parece funcionar como um rio antigo, onde cada curva influencia as seguintes, e onde cada trecho é moldado por forças que surgiram muito antes de qualquer observador existir. O movimento das galáxias segue esse curso ancestral, e o grande atrator está inscrito nele como uma das grandes dobras do caminho. Não a primeira, não a última, mas uma das mais próximas que conseguimos perceber com clareza suficiente. Em noites silenciosas, quando esses pensamentos se misturam ao vento que toca a pele, é quase possível sentir essa aceleração sutil que percorre o cosmos como um fio invisível, ligando mundos, eras e direções. Um movimento que nasce em escalas incompreensíveis, mas nos alcança aqui, onde respiramos com calma enquanto tentamos entender o tamanho do espaço que nos envolve. E ao contemplar essa dança lenta, surge uma curiosidade silenciosa. Se o fluxo que seguimos faz parte de uma cadeia tão extensa, o que existirá além do próximo vale gravitacional, na direção que ainda não conseguimos ver? Há um instante, quando a ciência avança para regiões cada vez mais profundas do desconhecido, em que os limites entre explicação e imaginação começam a se tocar. Não no sentido de abandonar o rigor, mas de reconhecer que alguns fenômenos exigem que o pensamento caminhe por trilhas mais amplas, onde a física se encontra com a intuição. O grande atrator é um desses fenômenos, ao perceber que sua força não pode ser atribuída a uma única estrutura, e que mesmo a soma de Shapley, Norma e dos filamentos vizinhos não encerra a história. Surge a sensação de que estamos diante de algo que ultrapassa a simples adição de massas escondidas. Uma espécie de dobra profunda na geometria do universo, cujas raízes se estendem para além da zona que conseguimos observar. Uma dobra que não se mostra por completo, mas que deixa sinais tão evidentes quanto o rastro de luz deixado por um meteoro que atravessa o céu silencioso. Nesse ponto da investigação, alguns cientistas começaram a se perguntar se o fenômeno poderia estar relacionado a algo mais do que a presença de matéria, visível ou escura. Pode-se imaginar o espaço-tempo como um tecido que não é totalmente plano, um tecido que carrega curvaturas herdadas das eras mais primitivas do universo. Essas curvaturas, formadas antes mesmo das primeiras estrelas, poderiam criar regiões onde o movimento natural das galáxias é desviado, não por um objeto massivo escondido, mas por uma topologia profunda do próprio espaço. Assim como uma pedra submersa altera o fluxo da água sem emergir à superfície, essas irregularidades do espaço-tempo moldariam o caminho das galáxias sem jamais emitir luz. Essa visão não contradiz a física. Ao contrário, parte do coração da teoria de Einstein, onde massa e energia definem o relevo do universo e esse relevo guia todos os movimentos, das partículas às superestruturas. A ideia de que o espaço possa possuir curvaturas complexas abre uma porta que poucos se aventuram a atravessar, não por falta de coragem, mas porque o que se encontra do outro lado é um território onde a matemática se torna quase uma arte. Em certas soluções possíveis da relatividade geral, o espaço não precisa ser homogêneo em todas as direções. Ele pode conter regiões onde a expansão é mais lenta, ou onde a atração gravitacional residual de ondas antigas cria vales duradouros. Se isso ocorre na direção do grande atrator, o que percebemos como um puxão pode ser ao mesmo tempo o efeito de massas gigantes e de uma curvatura profunda acumulada ao longo de bilhões de anos. Uma curvatura que não precisa de um objeto central para existir. Ela é por si só a paisagem. Essa paisagem se torna ainda mais intrigante quando incluímos o conceito da radiação gravitacional primordial, ondas formadas logo após o Big Bang, quando o universo passou por expansões violentas. Se algumas dessas ondas ficaram presas em certas regiões devido à distribuição precoce da matéria,
Elas poderiam ter moldado pequenas irregularidades que cresceram com o tempo. Hoje, essas irregularidades poderiam se manifestar como zonas onde o movimento das galáxias se desvia de forma consistente. Essa interpretação não é consenso, mas oferece uma visão ampliada do fenômeno. Não estamos apenas mapeando a massa atual, mas lendo a memória do universo, como se os movimentos que vemos fossem os últimos ecos de um acontecimento remoto ainda vibrando no tecido do cosmos. Outro caminho de interpretação surge quando incluímos a matéria escura em seu estado mais profundo. Embora a imagem comum da matéria escura seja a de uma nuvem invisível distribuída ao redor das galáxias, algumas teorias consideram que ela pode se organizar em formas mais densas e complexas, criando concentrações que não apenas moldam as órbitas das estrelas, mas também a dinâmica de superaglomerados inteiros. Essas concentrações, chamadas de halos escuros massivos, poderiam existir sem qualquer contrapartida luminosa. Se um halo desse tipo estiver localizado na direção do grande atrator, sua presença poderia amplificar o puxão gravitacional percebido, tanto quanto um enorme bloco submerso pode alterar a correnteza de um rio sem jamais emergir. Essa hipótese ganha força quando se observa que regiões densas tendem a atrair mais matéria escura, criando um ciclo de amplificação natural que permanece invisível, exceto pelos movimentos que provoca. Há ainda uma forma mais ousada de interpretar essa influência: a ideia de que o universo pode conter áreas onde as leis de expansão não são exatamente as mesmas que observamos localmente. Em alguns modelos cosmológicos, pequenas variações na densidade inicial podem gerar micro-regiões onde a expansão do espaço é levemente modificada, criando núcleos de atração ou repulsão que se manifestam apenas em grandes escalas. Essas variações não são violações da física, mas resultados de condições iniciais diferentes nas primeiras frações de segundo após o nascimento do universo. Se uma dessas regiões estiver alinhada com o grande atrator, o efeito observado seria semelhante ao de uma força que puxa tudo para si, quando na verdade seria o fluxo natural do espaço se movendo de acordo com um desnível quase imperceptível, mas profundamente influente. Quando pensamos nessas possibilidades, massas invisíveis, topologias profundas, ecos do universo primordial e variações na expansão, começamos a perceber que a realidade pode ser mais rica do que qualquer modelo isolado. Não se trata de escolher uma explicação em detrimento das outras, mas de considerar que o fenômeno pode ser composto, multifacetado, como um acorde tocado por vários instrumentos ao mesmo tempo. O grande atrator não seria uma nota única, mas o encontro de várias forças silenciosas, cada uma contribuindo para o movimento que percebemos. Um encontro entre gravidade, história cósmica, topologia e matéria oculta. Um encontro que se repete em escalas que ultrapassam nossa intuição, mas que se estende até nós, como um fio tênue que une galáxias inteiras em um único gesto. E nessa quietude cósmica, quando contemplamos tudo isso, surge uma pergunta suave, quase inaudível, como o farfalhar de uma árvore no escuro. Se tantas camadas se sobrepõem para moldar o caminho que seguimos, que outras dimensões desse relevo invisível ainda aguardam para ser percebidas, escondidas nos recessos mais profundos do espaço que não conseguimos alcançar? À medida que o mistério ganhava profundidade, os astrônomos começaram a perceber que não bastava observar a luz das galáxias para compreender a natureza do grande atrator. A resposta precisava vir de outro tipo de olhar, um olhar capaz de atravessar o brilho, a poeira, a distância e até o próprio tempo. E é nesse ponto que a investigação científica toma uma direção quase poética. Em vez de buscar o que existe apenas na superfície luminosa do céu, passamos a buscar o que existe nas sombras, no ruído, nos ecos remanescentes do universo primordial. É um gesto parecido com o de alguém que, numa noite silenciosa, escuta não apenas o som do vento, mas o espaço entre um sopro e outro, porque é ali, no intervalo, que os segredos mais antigos costumam se esconder.
As observações realizadas pelo satélite COBE e depois refinadas pelo WMAP e pelo Planck revelaram com extraordinária precisão a textura da radiação cósmica de fundo, esse brilho antigo que atravessa o espaço como um véu que já viu bilhões de anos passarem diante dele. Ao examinar suas flutuações minúsculas de temperatura, os cientistas encontraram pistas sobre a distribuição inicial da matéria no universo. Cada variação, tão sutil que parece apenas um tremor no silêncio, indicava regiões mais adensadas ou mais rarefeitas logo após o Big Bang. E foi nesse padrão tênue que surgiram indícios da direção do movimento de nossa galáxia, uma espécie de impressão digital do fluxo que seguimos. O dipolo térmico registrado mostra que estamos nos movendo a cerca de 600 km por segundo em direção de uma região específica do céu, um número que, por si só, já carrega a magnitude do mistério. Esse movimento não pode ser explicado apenas pela expansão do universo. Ele é um deslocamento adicional, um empurrão dado por algo que está além do que conseguimos enxergar. E essa constatação estabelece uma ponte entre o presente e o passado. O movimento de agora é o eco da distribuição inicial da matéria, e essa distribuição, por sua vez, definiu os caminhos gravitacionais que ainda seguimos. É como se o universo inteiro fosse um grande rio, e nós estivéssemos flutuando em suas águas, guiados por correntes originadas em tempestades que ocorreram há bilhões de anos. Não vemos a tempestade, mas sentimos sua assinatura no fluxo que nos carrega. Esses ecos se tornam ainda mais claros quando analisamos padrões de lente gravitacional fraca, uma técnica em que se observa a forma como a luz de galáxias distantes é levemente distorcida ao atravessar regiões com grande concentração de massa. Essa distorção, quase imperceptível, é como o reflexo tremulando na superfície de um lago ao ser tocado por um peixe oculto. Não vemos o peixe, mas vemos o reflexo que ele altera. Ao reunir milhares de imagens com essas pequenas deformações, os astrônomos conseguem reconstruir mapas tridimensionais da matéria escura. E esses mapas revelam, mais uma vez, um acúmulo significativo na direção do grande atrator, indicando que há ali uma quantidade de massa muito maior do que a que conseguimos detectar por métodos tradicionais. A mesma lógica aparece nos rastreios de galáxias feitos em infravermelho profundo. O observatório DOIMAS e, mais recentemente, o WISE revelaram milhares de galáxias escondidas atrás da poeira da Via Láctea. Cada uma delas era como uma estrela tímida surgindo através da neblina, permitindo que os cientistas reconstruíssem o contorno da zona de obscurecimento, aquela faixa escura que até então era uma fronteira indesejada nos estudos cosmológicos. E à medida que essas galáxias eram catalogadas, um padrão começava a emergir. A densidade na direção do grande atrator era inquestionável. Mesmo assim, havia lacunas, pontos onde a poeira ainda era espessa demais, onde o ruído dos dados se fechava em silêncio absoluto. O mistério permanecia. Os radiotelescópios entraram então como aliados decisivos. Ondas de rádio atravessam a poeira cósmica com facilidade muito maior do que a luz. Telescópios como o Parkes, o Meerkat e o ALMA passaram a mapear regiões ocultas, identificando galáxias que não aparecem em nenhum outro comprimento de onda. Muitas dessas galáxias estão situadas em estruturas que conectam Norma ao superaglomerado de Shapley, formando uma corrente de massa tão extensiva que parece uma espinha dorsal escondida no corpo do universo. Ao detectá-las, os pesquisadores começaram a perceber que o fluxo que seguimos não é causado por um único pico gravitacional, mas por uma trilha contínua que se estende como um corredor invisível, guiando superaglomerados em direção a regiões cada vez mais densas. Nessa paisagem, o grande atrator aparece como uma espécie de divisão de águas, um ponto onde o relevo gravitacional muda de inclinação, empurrando galáxias como se fossem folhas leves depositadas sobre uma colina. O que vemos como uma atração pode ser, em parte, o efeito visual de uma transição entre duas grandes regiões de densidade. Uma mudança de declive,
Um desnível cósmico. Essa interpretação não reduz o mistério. Pelo contrário, amplia sua escala, pois significa que o que percebemos não é um destino final, mas um trecho de um caminho muito maior que se perde na profundidade do cosmos. Em paralelo, ferramentas matemáticas sofisticadas começaram a ser aplicadas. Reconstruções de fluxo, análises de campos vetoriais cosmológicos, mapeamentos que utilizam métodos estatísticos avançados para inferir a massa onde a luz não chega. Esses métodos permitem analisar não apenas onde as galáxias estão, mas onde deveriam estar se o espaço fosse perfeitamente uniforme. O desvio entre esses dois mapas, entre o cosmos real e o cosmos ideal, carrega informações preciosas. E nesses desvios, novamente, aparece o mesmo sinal. Uma atração significativa na direção de norma, reforçada por Shapley e por regiões ainda mais distantes. Como se o universo nos entregasse pistas em camadas, e cada camada revelasse uma força ainda mais ampla. Essas evidências, provenientes de instrumentos e técnicas tão diversas, começam a se entrelaçar como fios de um mesmo tecido. Um aponta para a densidade de estrelas, outro mostra a distribuição da matéria escura, outro revela a curvatura do espaço-tempo, outro identifica variações na radiação primordial. Cada fio carrega sua própria textura, mas todos convergem para o mesmo desenho. Há algo poderoso naquela direção, algo que molda o movimento de bilhões de mundos, algo que não se revela em uma única imagem, mas se manifesta na soma de todas elas, como uma figura oculta surgindo lentamente de um mosaico. E quando contemplamos essa união de dados, imagens, ecos e distorções, uma pergunta surge de maneira quase inevitável, como uma luz distante vista no horizonte de uma noite tranquila. Se tantas evidências apontam para uma força que atua de maneira tão ampla, que tipo de revelação nos aguarda quando conseguirmos enxergar finalmente aquilo que hoje está escondido sob o silêncio profundo da poeira estelar? Em algum ponto dessa investigação, o mistério deixou de ser apenas uma força que nos puxava e passou a se tornar quase um personagem silencioso, observando-nos, enquanto tentamos decifrar seus gestos. Conforme os instrumentos se tornaram mais precisos e as análises mais extensas, uma imagem começou a emergir com nitidez crescente. Atrás da região obscura, onde se imaginava estar o grande atrator, muito mais distante e colossal, repousava uma estrutura tão descomunal que fazia o próprio conceito de atração ganhar uma escala nova. O aglomerado de Shapley, descoberto no século XX e por muito tempo considerado apenas uma curiosidade distante, começou a se revelar como uma das maiores concentrações de galáxias do universo próximo. Sua massa não é apenas grande, é monumental, equivalente a dezenas de milhares de galáxias gigantes reunidas em uma única região de densidade impressionante. Sua força gravitacional não é um detalhe. É uma presença que se estende por centenas de milhões de anos-luz, moldando caminhos invisíveis no espaço que atravessam todo o cosmos ao redor. Foi nesse ponto que muitos astrônomos perceberam que o grande atrator podia não ser um destino, mas um marco. Um marco no caminho que leva a algo ainda maior. O fluxo de galáxias analisado em escalas gigantescas, cobrindo distâncias que nenhum mapa humano poderia abarcar de uma só vez, mostrava que a direção geral do movimento não parava em norma, nem se encerrava na zona de obscurecimento da Via Láctea. Continuava como um rio subterrâneo que segue rumando para um oceano distante, e esse oceano era Shapley. A força gravitacional combinada entre o grande atrator e o superaglomerado de Shapley explicava de maneira elegante e profundamente intrigante uma boa parte da velocidade peculiar da Via Láctea. Era como se estivéssemos sendo puxados por duas marés ao mesmo tempo, uma mais próxima e discreta, outra longínqua e avassaladora. A soma das duas criava o movimento que sentimos hoje. Quando imagens mais detalhadas dessa região começaram a surgir, o que se viu foi impressionante. Ainda que distante demais para ser contemplado com clareza plena, Shapley aparecia como uma constelação de luzes comprimidas, uma cidade cósmica que nunca dorme,
onde cada ponto luminoso é uma galáxia inteira, e cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas. Em termos comparativos, a Via Láctea é apenas uma casa isolada nas margens desse imenso centro urbano cósmico. O contraste de tamanhos é tão grande que desafia a intuição. A quantidade de massa envolvida é suficiente para distorcer o curso de tudo ao redor. Superaglomerados, filamentos, galáxias solitárias e até a radiação que atravessa suas redondezas. É como se o espaço naquela direção respirasse mais intensamente, puxando tudo na sua órbita gravitacional. O impacto dessa descoberta não foi apenas científico, foi conceitual. A ideia de que uma estrutura tão distante pudesse influenciar nosso próprio movimento transformou a forma como percebemos nosso lugar no universo. Estamos acostumados a imaginar nossa galáxia como uma entidade autônoma, navegando pela expansão geral do cosmos. Mas, de repente, fica claro que fazemos parte de um fluxo maior, um fluxo que não começa em nós e não termina em nós. Somos passageiros de uma corrente profunda, que atravessa escalas tão vastas que ultrapassam qualquer comparação direta com o cotidiano humano. De certo modo, isso revela algo silencioso e belo. A noção de que estamos conectados a regiões que nunca veremos diretamente, regiões cuja luz talvez nem chegue até nós antes do universo mudar completamente. As simulações cosmológicas começaram então a incluir Shapley como uma peça essencial. Quando seu peso gravitacional foi adicionado aos modelos que explicam o movimento peculiar da Via Láctea, a convergência ficou muito mais clara. As trajetórias previstas pelos cálculos passaram a coincidir melhor com as trajetórias observadas. A matemática parecia sussurrar a mesma coisa que o céu estava mostrando, que o fluxo que estamos seguindo é, em grande parte, guiado por esse gigante escondido nas profundezas do espaço. No entanto, mesmo essa explicação não encerra a questão. Shapley explica muito, mas não tudo. Há forças adicionais que aparecem nos mapas, regiões de densidade intermediária, filamentos que se estendem como raízes espalhadas, contribuindo silenciosamente para a orientação geral do movimento. É curioso notar que essa descoberta transforma o grande atrator quase em um intermediário, um ponto de transição entre nossa vizinhança cósmica e um domínio muito mais amplo. A imagem que surge é a de um vale que não é o destino, mas o caminho para outra depressão ainda maior. As galáxias, ao seguirem esse relevo, passam pelo grande atrator como caminhantes cruzando uma colina, descendo em direção a um vale mais profundo além do horizonte. Isso significa que a sensação de estarmos sendo puxados para aquela região não corresponde ao fim da jornada, mas ao início de uma descida cosmológica muito mais extensa. E essa compreensão altera algo em nossa percepção, pois nos lembra que o movimento do universo não é linear, mas curvo, moldado por contornos que raramente enxergamos diretamente. Esse panorama também suscita reflexões sobre o papel da luz e da escuridão. A maior parte das estruturas que compõem o caminho gravitacional entre nós e Shapley não aparece nos mapas comuns. Estão escondidas atrás da poeira da Via Láctea, ou então são formadas quase exclusivamente de matéria escura, e por isso não brilham. Assim como um viajante noturno que segue o som do rio sem vê-lo, seguimos o fluxo cósmico sem enxergar a totalidade da paisagem. Nossos instrumentos detectam apenas fragmentos, e esses fragmentos são suficientes para saber que estamos descendo um caminho vasto, profundo e silencioso. Essa paisagem invisível nos acompanha como uma presença discreta, moldando nossas trajetórias de maneira tão inevitável quanto a gravidade molda o cair de uma pedra. E quando olhamos para esse cenário com um pouco mais de distância, o pensamento que surge é suave, quase meditativo. Se estruturas tão longínquas influenciam nosso movimento hoje, quantas outras, ainda mais distantes, podem estar moldando as correntes do cosmos de maneiras que ainda não conseguimos perceber? O horizonte do universo é vasto, e grande parte dele continua velado, não por falta de clareza, mas porque a própria luz ainda não teve tempo de chegar até nós. E nessa vastidão silenciosa,
o fluxo continua, guiando cada mundo por caminhos que só agora começamos a vislumbrar. À medida que essa compreensão se expandia, uma sensação curiosa começava a acompanhar os pesquisadores que dedicavam suas vidas a decifrar a paisagem gravitacional do universo. A sensação de que não estávamos simplesmente observando forças externas, mas tocando um reflexo profundo daquilo que nós mesmos somos dentro do cosmos. O movimento que sentimos, esse deslocamento suave, quase imperceptível, de centenas de quilômetros por segundo em direção ao grande atrator, e depois dele a Shapley, começava a ganhar contornos de espelho, como se estivéssemos olhando não apenas para uma força distante, mas para uma espécie de direção interior que o universo carrega desde seu nascimento. A gravidade, nesse contexto, deixava de ser apenas uma força e passava a funcionar como uma memória, a lembrança mais antiga da matéria sobre onde ela esteve, sobre como se organizou, sobre como o espaço se torceu ao redor dela. Quando os cientistas analisam o fluxo peculiar das galáxias, percebem que ele não é apenas um movimento atual. É uma herança. Cada galáxia, cada aglomerado, cada filamento está seguindo trajetórias moldadas há bilhões de anos, como correntes formadas por chuvas antigas. O que vemos hoje é o resultado de um caminho longo, e esse caminho carrega consigo uma direção, mesmo que seja difícil descrevê-la. A questão que começa a surgir é inesperada. Se tudo no universo tem direção, desde a radiação primordial até o movimento de superestruturas, existe um sentido mais amplo para o deslocamento cósmico, não sentido como destino, mas como orientação, como o curso de um rio que segue descendo porque o relevo assim o molda, não porque há um propósito na descida. A teoria das perturbações cosmológicas ajuda a iluminar essa ideia. Quando as primeiras flutuações de densidade surgiram no universo primordial, elas criaram regiões que se tornaram sementes para tudo o que viria depois. Essas sementes, amplificadas pelo tempo, deram origem às grandes estruturas, aglomerados, superaglomerados, teias inteiras de matéria escura. E essas estruturas, por sua vez, criaram declives gravitacionais, vales profundos, colinas suaves. A matéria desceu por esses vales não porque escolheu um caminho, mas porque o espaço ofereceu um. Da mesma forma, a energia escura empurrou o cosmos para longe, mas nunca de maneira uniforme. Sua ação foi modulada pelas resistências, densidades e rugosidades criadas ao longo do tempo. Assim, o universo inteiro se tornou um relevo, um mapa invisível percorrido por galáxias que seguem, sem saber, trajetórias herdadas de acontecimentos que ocorreram muito antes de sua formação. Nesse cenário, o movimento da Via Láctea não é apenas um dado técnico. É uma vivência cosmológica, algo que nos atravessa mesmo sem percebermos. Enquanto vivemos nossas vidas, enquanto caminhamos, respiramos, dormimos, enquanto olhamos para o céu, em noites em que as estrelas parecem mais próximas do que realmente estão, nossa galáxia inteira se desloca suavemente no espaço. Cada estrela, cada planeta, cada nuvem de gás compartilha essa viagem, como passageiros silenciosos de uma locomotiva imensa movida por forças antigas. A gravidade que nos puxa em direção ao grande atrator se torna, assim, parte da nossa própria história. Uma história que não escrevemos, mas habitamos. Olhar para esse movimento com calma é perceber algo que, de certa forma, sempre esteve presente em nossa imaginação. A ideia de que vagamos por um universo que não é estático. Um universo onde tudo se move. Estrelas, galáxias, luz, poeira, matéria invisível e até mesmo o próprio espaço. Quando se pensa dessa maneira, o fluxo em direção a Shapley deixa de ser um fenômeno distante e passa a ser algo íntimo, como um vento antigo que sopra não sobre nós, mas através de nós. Um vento que molda trajetórias sem jamais emitir som. E essa intimidade se torna ainda mais evidente quando consideramos a escala humana. Dentro desse movimento colossal, somos pequenos pontos de consciência, tentando entender o cenário pelo qual nos deslocamos. A curiosidade que sentimos ao olhar para as estrelas é uma expressão desse movimento interior.
uma vontade de acompanhar o cosmos, não apenas em distância, mas em sentido. Nossa mente, por vezes, acompanha a galáxia, como se o pensamento também fosse arrastado por forças maiores. É curioso perceber que, enquanto tentamos compreender o que está além do horizonte do universo observável, somos guiados pelo mesmo fluxo que tentamos mapear. A ciência, nesse ponto, se torna tão reflexiva quanto a filosofia. Quando falamos de ser puxados por estruturas invisíveis, estamos também falando de como nossa percepção responde ao desconhecido, de como o mistério exerce sua própria gravidade sobre nós. O grande atrator, Shapley, os filamentos escondidos, a matéria escura, todos esses elementos funcionam como metáforas cósmicas do que sentimos internamente diante do inexplicável. Uma atração que não conseguimos ver, mas que nos guia. Uma força que não escolhemos, mas que seguimos. Uma direção que não entendemos completamente, mas que sentimos como parte inevitável da existência. E quando voltamos os olhos para a Terra, percebemos que vivemos cercados por forças invisíveis em todas as escalas. Em nossas vidas, somos atraídos por ideias, memórias, desejos que não vemos, mas que definem nossos movimentos. Assim como a matéria segue o relevo do universo, nós seguimos o relevo da experiência. E isso não diminui nossa liberdade, apenas revela que nos movemos dentro de uma paisagem maior, seja ela física ou emocional. Há algo profundamente reconfortante nessa percepção. Saber que estamos sendo carregados por uma corrente cósmica não reduz nossa importância, amplia nossa perspectiva. Nos lembra que somos parte de uma história maior, conectados a regiões do universo tão distantes que sua luz ainda não alcançou a Terra. Nos lembra que o movimento que sentimos não é aleatório, mas parte de uma estrutura que nos ultrapassa e, ao mesmo tempo, nos acolhe. E ao pensar nisso, surge uma pergunta silenciosa, que se mistura ao vento da noite e às estrelas imóveis no céu. Se seguimos um caminho moldado por forças tão vastas, que significado pode haver nos movimentos internos que sentimos, esses fluxos mais íntimos que nos atravessam em silêncio, como se fossem ecos de algo tão antigo quanto o próprio cosmos? Há instantes em que o universo parece diminuir o volume de tudo ao redor, como se preparasse o espaço para que um pensamento mais profundo pudesse emergir. Quando chegamos a esse ponto da jornada, quando o grande atrator já não é apenas um dado técnico, quando Shapley já não é apenas um destino distante, quando a teia cósmica se revela como um organismo vivo, algo muda também dentro de nós. A ciência continua presente, nítida, rigorosa, mas a forma como olhamos para ela ganha outra densidade. Passamos a perceber que, à medida que nos afastamos da superfície luminosa dos fatos, algo mais silencioso começa a se insinuar: a conexão entre o movimento do universo e o movimento da consciência. Não no sentido metafórico fácil, mas como uma constatação íntima de que todo deslocamento carrega consigo um convite. O convite de olhar não apenas para onde estamos indo, mas para o que se move dentro de nós no mesmo ritmo que as galáxias seguem seus caminhos invisíveis. Quando os cientistas falam do fluxo peculiar da Via Láctea, falam de algo físico, mensurável, uma velocidade definida por vetores e equações. Mas para nós, que caminhamos sob o mesmo céu, essa ideia desperta algo mais. A noção de que estamos sempre sendo levados, por forças externas, por forças internas, por influências que percebemos e por outras que atuam em silêncio. O universo é feito de movimentos que nunca cessam, e a mente humana, em sua delicadeza, parece ecoar esse fluxo. Há pensamentos que surgem como estrelas, brilhantes e imediatos. Outros se formam como nebulosas, lentamente, quase invisíveis, até se condensarem em algo claro, e outros ainda são como matéria escura. Não os vemos, mas eles moldam a estrutura de nossas decisões e percepções. Cada impulso interno funciona como uma pequena gravidade particular, puxando nossas escolhas na direção mais profunda do que sentimos. Ao observar o grande atrator, algo semelhante ocorre. Ele está lá agindo, moldando o movimento de bilhões de estrelas,
sem que nenhuma delas precise vê-lo diretamente. Na consciência humana, existe um paralelo discreto. Somos guiados por forças que não emitimos em voz alta, mas que se manifestam na curvatura de nossos dias. Uma memória antiga, um temor esquecido, uma esperança silenciosa. Tudo isso cria pequenos vales internos que fazem nossas decisões deslizar por caminhos que nem sempre escolhemos conscientemente. Assim como o universo segue trilhas criadas há bilhões de anos, nós seguimos linhas traçadas por experiências que às vezes não lembramos, mas que continuam atuando como gravidades íntimas. O estudo da percepção humana mostra que a maior parte dos nossos processos mentais ocorre de forma invisível, abaixo da superfície das palavras. Há circuitos neurológicos que tomam decisões antes mesmo de termos consciência delas. Há respostas emocionais que emergem como reflexos, moldadas por vivências que carregamos ao longo da vida. E, de certa maneira, nossa própria identidade se organiza como a teia cósmica. Redes conectadas, caminhos entrelaçados, regiões densas de lembranças e vazios onde nada foi depositado. Somos feitos de filamentos internos que estruturam a forma como atravessamos o tempo. E quando percebemos isso, o movimento para fora, rumo ao grande atrator, rumo a Shapley, rumo às regiões mais profundas do cosmos, passa a dialogar com um movimento equivalente para dentro. Essa percepção não diminui a ciência, ao contrário, amplia seu alcance, pois nos permite compreender que estudar o universo não significa apenas medir distâncias ou calcular velocidades. Significa entender que o cosmos é uma expressão maior do mesmo processo que ocorre em nós: expansão, atração, dispersão, memória. Cada fenômeno astronômico parece carregar um eco sutil de algo que sentimos de forma íntima, e cada sensação humana parece carregar um reflexo minúsculo daquilo que o universo faz em grande escala. É como olhar para um lago e perceber que as ondulações na superfície imitam o balanço das sombras das árvores. Duas manifestações distintas de um mesmo ritmo. A energia escura que acelera a expansão do universo funciona como uma tensão constante que empurra tudo para longe, criando espaço, criando distância. Em nossas vidas existe algo similar, momentos em que precisamos nos afastar, expandir, abrir espaço interno para que novas percepções se acomodem. Do outro lado, a gravidade puxa, concentra, reúne. E dentro de nós também existe essa força, a vontade de pertencer, de se aproximar, de encontrar pontos de ancoragem. Vivemos entre esses dois impulsos, nem sempre conscientes, mas sempre presentes. O cosmos inteiro se equilibra entre esses movimentos, e nossa vida psíquica parece sobreviver da mesma dança. Quando os astrônomos descrevem o relevo gravitacional em que nossa galáxia se move, estão, sem querer, descrevendo algo da experiência humana. Existem vales, momentos em que somos naturalmente inclinados para certas direções. Existem colinas, resistências internas que dificultam nossos passos. E existe o fluxo, o movimento contínuo que nos atravessa, mesmo quando acreditamos estar parados. Assim como a Via Láctea é conduzida por forças além de si, a mente humana também se desloca por caminhos que não escolhe inteiramente. E talvez seja justamente nesse ponto que o estudo do grande atrator toca algo essencial. Ele nos lembra que a vida não é vivida apenas no que vemos claramente. Que muito do que nos molda está oculto, assim como a massa que move superaglomerados está escondida atrás da poeira estelar. E isso não significa escuridão no sentido negativo. Significa profundidade. O universo não tem medo do escuro. Ele o utiliza como espaço de criação. A consciência humana funciona da mesma maneira. Há pensamentos que só amadurecem no silêncio. Há transformações que só acontecem quando a luz não está incidindo diretamente. Há movimentos internos que só percebemos muito tempo depois que começaram. E quando reconhecemos isso, surge uma serenidade estranha e bela, como a de aceitar que existem forças maiores, internas e externas, conduzindo a jornada de cada um. E nesse ponto quieto da noite, quando olhamos para dentro e para fora ao mesmo tempo,
Uma pergunta suave nos acompanha, como o brilho distante de uma galáxia que ainda não alcançou sua forma final. Que outras regiões ocultas, tanto no cosmos quanto em nós mesmos, continuam moldando trajetórias que ainda não aprendemos a enxergar. No fim dessa longa travessia, quando o pensamento parece repousar como poeira estelar que enfim encontra um lugar para se acomodar, a sensação que permanece é menos uma conclusão e mais um retorno. A noite está quase imóvel agora, o vento sussurra com a mesma suavidade do começo, e o céu, esse velho espelho onde projetamos nossas perguntas, permanece aberto, profundo, misterioso como sempre foi. Depois de acompanhar galáxias inteiras seguindo correntes invisíveis, depois de atravessar vales gravitacionais e regiões ocultas, onde a luz ainda não chegou, resta uma calma estranha, como se o próprio universo nos lembrasse que não precisamos entender cada detalhe para sentir que pertencemos a ele. A atração silenciosa que guia superestruturas inteiras parece ecoar em nós como um movimento interno, discreto, que também nos leva para lugares que não vemos claramente, mas que intuímos de longe, como uma estrela por trás de uma névoa tênue. E ao perceber isso, a mente desacelera. É como se o cosmos respirasse ao nosso lado, e essa respiração antiga, feita de bilhões de anos, encontrasse ritmo com a nossa. O grande atrator, Shapley, as trilhas invisíveis da matéria escura. Nada disso se mostra por completo, e ainda assim sentimos sua presença, como quem sente a corrente de um rio, sem precisar ver a água. Talvez nunca saibamos o que existe exatamente por trás desse véu, nem qual força final conduz o movimento das galáxias. Talvez o universo seja menos um enigma a ser decifrado e mais um convite para continuarmos perguntando, caminhando, observando o silêncio entre uma estrela e outra. E todas as nossas dúvidas, ao invés de fecharem a jornada, parecem apenas abrir espaço para que o mistério se acomode com mais conforto dentro de nós. Há algo reconfortante nessa aceitação. Entender que o desconhecido não é um muro, mas um horizonte, que a escuridão não é ausência, mas cenário, e que a curiosidade humana, essa centelha frágil que carregamos no peito, é parte da mesma história que move galáxias inteiras no escuro. As forças invisíveis que moldam o cosmos também moldam nossa percepção, nossa sensibilidade, o modo como olhamos para o alto e sentimos um chamado que, mesmo sem nome, nos aproxima de alguma verdade silenciosa. Talvez não importe compreender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. E nesse silêncio, algo em nós se acalma. O fluxo continua. O universo segue seu curso lento, luminoso, cheio de sombras e luzes que respiram no mesmo compasso. E nós seguimos junto, ouvindo, contemplando, aceitando que o infinito não precisa ser decifrado para ser sentido. Há paz nesse não saber. Há beleza em perceber que certas respostas só podem ser encontradas naquilo que não se explica, mas se escuta. Como o som distante do vento numa noite profunda, como o deslocamento de uma galáxia que nunca veremos, mas que ainda assim nos toca. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.